Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão, aqui no estúdio, no Diário de Caratinga. Hoje nós estamos recebendo aqui uma psicóloga para falar sobre um assunto super importante. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Renata de Oliveira. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Raquel. Um Obrigada prazer pelo te convite. receber. Foi um prazer receber você ter aceitado nosso convite. Doutora, mas o assunto que a gente quer conversar é super importante, né? É um assunto que nós tivemos o Setembro Amarelo, né? Mas eu acho que é um assunto que setembro é a campanha, mas a gente deve continuar falando sobre esse assunto, não é mesmo? Doutora, você é especialista em terapia cognitiva, comportamental com formações, né? Terapia também do esquema, psicologia positiva e traumas. Então, você tem muito conhecimento sobre isso, né, doutora? Sim. Que bom. Doutora, você é de Caratinga mesmo, para quem não te conhece? Eu nasci em Belo Horizonte e fiquei em BH até por volta dos... quando eu formei, 23 anos. E vim para Caratinga, tenho familiares aqui, né? Meu esposo daqui, brinco com ele, eu vim para casar. Mas logo que eu terminei a faculdade, eu vim para Caratinga, então já tem um tempinho que eu moro aqui, né? Eu vim para cá em 2003. Bastante tempo. Então já tem bastante tempo. E desde então, né, estou aqui trilhando meu caminho assim, profissional e pessoal. Que bacana, que bom, né? Doutora, no mês de setembro, né, como eu falei anteriormente, tivemos a campanha, né, Setembro Amarelo, que é uma campanha importante, né, para prevenção ao suicídio. Eu gostaria que você falasse para nós, né, sobre o saldo que você, como psicóloga, acredita que socialmente atingimos. Raquel, é tão significativo assim, né, eu falo até um pouco dessa minha trajetória mesmo como psicóloga. Ver que essa campanha ela está ganhando cada vez mais esse corpo mais robusto, né, sendo mais divulgada. A gente também com os meios de comunicação como esse, a gente tem a possibilidade também de falar um pouco mais, né, sobre a saúde mental, o adoecimento mental, as consequências disso para a pessoa, a consequência disso para os familiares, né? E o Setembro Amarelo vem, né, como uma resposta muito, eu falo que é uma resposta e uma pergunta, né, para a população, para a sociedade, quando a gente alerta, né, essa prevenção ao suicídio. Sim. Né? Não podemos deixar de falar nesse adoecimento que é o transtorno de humor, né, que gera, né, as depressões aí. E dentro desse quadro da depressão a gente tem que entender, sim, o suicídio, né, as ideações suicidas, que a gente chama, né, bem dos pensamentos suicidas e até do ato suicida. Isso é um sofrimento assim, muito significativo para o paciente e para os familiares. Então eu acredito que essa campanha ela é importante para a gente poder falar, né? O suicídio ele vinha, né, como um segredo, né? Então a pessoa não podia partilhar a sua dor, partilhar o seu sofrimento. E isso era concretizado, né, com realmente o ato. E isso era, assim, é devastador para o familiar, sabe? Então, quando a gente tem a possibilidade de prevenir, né, que é realmente alertar, no sentido da pessoa que está em sofrimento, ela ter a possibilidade de buscar uma ajuda, primeiro de poder falar da sua dor, de poder pedir ajuda, né? Porque se a gente pensa específico na depressão, né, a gente vai entender uma emoção, uma desregulação muito grande sobre a tristeza, né? E aí a tristeza, se a gente pega, né, qual que é a função, né, da emoção tristeza, ela tem realmente esse lugar de sinalizar aos membros, né, da sociedade, dos familiares, que algo não anda bem, né? E ao mesmo tempo também de trazer para a própria pessoa uma reflexão sobre a própria vida e trazer mudanças, né, para que elas sejam mais efetivas. Então, eu acredito que a gente tem a possibilidade através da campanha, igual a gente tem visto, né, todo mês a gente tem campanhas acontecendo, né, esse mês de outubro agora sobre a questão do câncer, né? Eu acredito que é desmistificar mesmo, trazer realmente à tona o poder falar, né? Então a pessoa ter a possibilidade de sinalizar a sua dor aos familiares, isso mobilizar a família para buscar ajuda em que sentido, né? Não só da modificação interna do sistema, mas ao mesmo tempo também buscar tratamento, né? Com psiquiatra, com psicólogo, porque é possível,
né? É um adoecimento. Então, para toda doença, a gente vai buscar um tratamento. E isso hoje, né, a gente tem condição de estar ajudando o paciente, condição de estar ajudando os familiares. Então, assim, o saldo que eu vejo, né, é realmente orientar, informar, né, poder desmistificar e, consequentemente, trazer realmente uma ajuda bem efetiva, né, para tirar o paciente dessa dor, né, uma dor devastadora mesmo, e realmente trazer a prevenção para que isso não gere realmente a morte e realmente consequências muito severas para quem fica, né? Realmente. E quando a pessoa compartilha, né, essa dor com alguém que está próximo, com um familiar, existe mais possibilidade, né, de a pessoa dar um aconselhamento, ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda, porque às vezes a pessoa está com tanta dor que ela não consegue nem procurar ajuda, né? Não só não conseguir, mas a gente também percebe a vergonha, né? Infelizmente, né, os transtornos mentais, eles não são visíveis, né? Então, quando você fratura, né, por exemplo, um osso, é visível, né? Então, a pessoa diz, olha, ela está engessada, olha lá, ela está cortada, né? Passou por uma cirurgia, então isso é visível. O adoecimento mental, não. Infelizmente, ele não é visível. E isso gera para a sociedade muito preconceito. Né? Então, assim, a gente escuta, né, enquanto profissional, a ausência de fé, né? A ausência de vergonha na cara, preguiça. E quando isso ainda, em 2024, a gente escuta isso, o paciente escuta isso, a pessoa que está adoecida escuta isso. Então, para ela entender o que está acontecendo com ela, né? Passando por todas essas barreiras, mesmo que ela entenda, ela ainda poder externalizar isso, né? Sem ser rotulada, sem ser criticada, sem ser, né? sem ser apontada ali com esse viés desse julgamento muito grande. Olha, ela tem muita barreira para enfrentar. Então, quando a gente vem com uma campanha dessa, eu acredito ser significativo, porque a gente está mobilizando a sociedade para diminuir esse viés do julgamento, entende? E isso favorecer essa comunicação da pessoa que está em sofrimento mental, e sim, ela ir ao familiar, ela ir ao amigo, né, as pessoas que são, que a gente chama, né, dessa rede de apoio mais próxima, e poder, ou às vezes até ela própria, né, ela buscar esse tratamento, né, com um psiquiatra ou com um psicólogo. Então, é muito importante mesmo, né, esse espaço. É muito bem colocada essa palavra que você falou. Realmente, porque às vezes a pessoa, pelo medo, né, de julgamento, e às vezes até quem está próximo fala assim, isso é preguiça, isso é isso. Então a pessoa acaba, né, ficando mais fechada, né, se fechando mais. E isso acaba gerando mais dificuldade ainda, né? E é um ciclo, né? Gera dificuldade, que gera mais o adoecimento, que intensifica mais o que a gente chama desses pensamentos disfuncionais e que vão realmente aumentando esse viés da tristeza, e o comportamento de inibição, ele vai aumentando. Então, esse ciclo que ele vai intensificando, vai gerando, é como se a gente usasse uma analogia, né? Uma ferida. Né? Toda ferida, quando a gente permite que ela seja tratada, ela é cicatrizada. E aí, quando a gente tem uma sociedade onde ainda existe muito julgamento em relação ao transtorno mental, qual que é a consequência disso? A pessoa, ela está ferida, o que ela faz? Ela tampa essa ferida. Né? E quando ela tampa, ela não tem a possibilidade de ser tratada. Né? E aí ela vai o quê? Necrosando, gera pus, entende? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer com a campanha, abrir, né? E dizer, olha, tem uma ferida aqui, e essa ferida, ela precisa ser tratada. E com tratamentos adequados, para que a gente, então, né, gere o que a gente chama desse processo de cicatrização. Realmente. Né? E nessa campanha de setembro, né, é o momento que as pessoas têm para se conscientizarem, né? Para se alertarem de que a dor emocional é séria. É como uma dor, como você colocou, de uma ferida que precisa ser tratada. Então, a campanha abordou sobre a prevenção, né, sobre algo relacionado ao transtorno mental. Foi sobre isso também que a campanha alertou? Também, se a gente amplificar, né, a gente vem com esse viés. A gente tem uma campanha, né, do Janeiro Branco, que ela é bem específica nesse olhar mesmo.
E a de setembro ela vem para prevenção de suicídio. Mas se a gente juntar, a gente está falando do transtorno mental. E o transtorno mental, ele tem que ser olhado, né? Ele não é visto, né? Como eu disse, no corpo, no físico, mas a gente vê isso através de sintomas, a gente vê através de sinais, a gente vê alteração de comportamento, a gente vê alteração emocional, né? Então a pessoa ela começa a ter comportamentos, né, que socialmente não são esperados, né, dentro de uma cultura. Então isso que vai gerando realmente essa classificação que a gente poderia dizer aqui como um transtorno mental. Então assim, a campanha em si ela vem, as campanhas, vamos colocar isso no geral, elas vêm para trazer esse alerta mesmo, assim, social, eu acredito, para diminuir esse impacto do julgamento. Sim. Entende? E isso permitir com que exista o espaço para a gente olhar para esses transtornos mentais, né? Para esse espaço dos profissionais, eles entrarem atuantes no tratamento. A gente vê, por exemplo, eu não sei qual mês, eu não me recordo aqui, mas a gente agora começa a falar, por exemplo, do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Sim. Isso é um transtorno mental, né? Hoje, 2024, dentro do DSM-5, TR, que é um manual, né, que a gente utiliza para fazer as classificações dos transtornos mentais, a gente vê o TEA, né, o transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele é uma classificação de transtorno mental. Então, olha, isso tem sido visto, isso tem sido falado, as famílias têm sido acolhidas, buscando tratamentos adequados, né, as leis estão mudando. Então, se a gente pensa nessa evolução que a gente tem quando se olha para o transtorno mental, como a gente olhou para a esquizofrenia, quando a gente olhou para o bipolar, quando a gente olhou para o TEA, quando a gente olhou para o TDAH, né, que é o transtorno do desenvolvimento, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, agora a gente está olhando para o TEA, como a gente vai olhando para os transtornos de personalidade borderline. Então, assim, olha, falei de alguns transtornos aqui, e dentre muitos que a gente tem, mas olhar para eles, né, e poder falar deles é realmente trazer tanto essa regularização, essa abertura social, essa busca de um tratamento que seja adequado, né, para essas pessoas que sofrem, para as pessoas que estão em torno dela sofrem, e para o governo também trazer leis, né, que sejam aplicadas de forma efetiva para essas pessoas e familiares que precisam de ajuda, né? Realmente. E as pessoas que estão em torno dessa pessoa que está com esse transtorno, né, com esse sofrimento aí, essas pessoas não podem ignorar de maneira nenhuma, né, doutora? Porque, às vezes, a gente percebe em algumas situações, né, que as famílias, às vezes, ignoram, deixam passar mais tempo do que deveria para procurar ajuda, né? Ah, não, isso é um jeito dele, ou por exemplo, é uma adolescência, porque ele está nessa fase mesmo, então vai às vezes falando, não, é porque ele é assim mesmo, mas quem está perto, acho que consegue perceber que a pessoa teve uma mudança muito drástica, né, que precisa realmente, né, de buscar essa ajuda. Raquel, você está falando algo tão significativo, assim, a gente tem que ter muito cuidado com extremos, né? Sim. Então, assim, esses extremos aonde tudo era uma patologia, para esse tudo nada é uma patologia. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E esse lugar, né, onde a gente tem que olhar que existe algo diferente, isso está realmente naquilo que a gente, enquanto profissional, vai buscar, né, que peraí, esse comportamento, ele está fora do normal. O que a gente chama do normal aqui? Aquilo que é esperado dentro de uma cultura, aquilo que é esperado dentro do próprio desenvolvimento humano. Sim. Então, quando a família, né, ela não vai percebendo, né, esses sinais, né, de que algo não está, que seja um comportamento ou que seja um desenvolvimento da criança, não está dentro do esperado, e demora, né, onde às vezes a gente escuta isso, né? Ah, mas cada criança tem seu tempo, cada um é de um jeito. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque a gente pode estar adiando a busca de um tratamento. E eu não estou falando aqui de diagnóstico, porque o diagnóstico para a gente, enquanto profissional, ele é muito importante. Ele é importante para o paciente, porque não para ele ser rotulado, mas ele encontrar um lugar, entende? Dentro da identidade dele, dentro
do que ele está sentindo. Eu já escutei isso muito em terapia, quando a gente chega a um diagnóstico com o paciente, quando ele diz assim, nossa, então eu não sou um problema. É até o contrário do que muitas das pessoas, elas às vezes trazem isso, sabe? Então a gente tem realmente, a família, ela tem que ter esse olhar, né? O cuidador, ele tem que ter esse olhar para estar sempre atento. Isso está dentro do desenvolvimento da criança, isso é esperado para essa idade, está fugindo daquilo que a gente chamaria assim de equilíbrio, né? A gente hoje tem uma grande atenção, né, sobre as telas, uso excessivo de telas. Daria quase outro assunto aqui para a gente começar a conversar, porque a gente está vendo consequências desse abuso da tela. O problema não é a tela, o problema é o comportamento em relação à tela, né? Onde não tem um limite adequado, onde tem um excesso e está gerando aí consequências para esse jovem, para esses familiares, né? Então, quando o familiar vai negligenciando, né, esse olhar para algo que possa estar errado, o que a gente vê é você está adiando, entende? O tratamento está gerando mais sofrimento para o paciente e para verdadeiramente para a família. E aí isso vai refletir aonde? Na sociedade. Realmente. Né? Doutora, a psicologia vai estudar, né, também os comportamentos que estão associados a um transtorno mental. Ela tem estudo para a prevenção do transtorno mental? Uhum. Muito boa a sua pergunta, né? Porque para se pensar em um transtorno mental, assim, pode parecer um pouco... Não é todo mundo que tem transtorno mental. Acho que isso é importante deixar claro para a população. Assim, não é todo mundo que tem transtorno mental. Pra você ter ideia, assim, seria em torno de 5 a 8% da população. É baixo. É pouco, né? A gente vai entender que a gente pode ter algum transtorno psicológico, a gente pode ter algum momento ali de alguma vivência pessoal, onde você entra em comportamentos disfuncionais, mas assim, transtorno mental a gente vai entender que é baixo, né? É por isso que quando se pensa nessa prevenção do transtorno mental, daquilo que é possível prevenir, tá? Daquilo que é possível. Por quê? É importante que a gente entenda que o transtorno mental, ele vai ter ali vários fatores que a gente tem que considerar aqui. Existem transtornos mentais que são hereditários. Sim. Então, como é que eu vou prevenir? Eu não tenho como prevenir. Um exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Alguns estudos têm se apontado TEA também. Então, né? Isso pode ter fator hereditário. Era fator hereditário, o TDAH, né? Então, sempre que a gente vai avaliar hoje, né, um indivíduo que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente volta e pergunta a história familiar, né? O que a gente chama, né, dessa história da doença familiar, alguém, né? E a gente sabe que às vezes é o pai ou a mãe tem o transtorno. Então, esse transtorno em si, quando ele tem a origem biológica, genética, vamos dizer mais genética aqui, né? Aí realmente não tem como prevenir, tá? Porque a gente está falando daquilo que está no nosso DNA. Fora alguns desses transtornos, o que a gente tem que entender? Sim, a gente pode usar algumas medidas, né, para que a gente possa evitar, por exemplo, o transtorno mental. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder pensar, né? Então, porque no dia a dia, né, a gente pensa quais medidas a gente poderia tomar. Isso, né? É interessante, porque assim, como eu disse, quando pensamos no desenvolvimento de um transtorno mental, eu já falei do fator genético, mas a gente vai falar do ambiente, a gente vai falar do biológico, entende? A gente vai falar de personalidade. Então, desses que eu já citei, só um é genético, o restante todos é possível você usar medidas para que você possa verdadeiramente melhorar a sua qualidade de vida, né? Você melhorar, por exemplo, o que a gente chama desse cuidado físico. Então, eu sempre alerto quando eu recebo um paciente, né, dentro desse momento inicial de atendimento, eu sempre pergunto, quanto tempo você não vai ao médico? Porque quando fala do biológico, a gente também tem que entender qual é o cuidado físico dessa pessoa. Porque essa pessoa, às vezes, se ela tiver com baixa de vitamina, alguma disfunção, por exemplo, da tireoide, ela tem chance de desenvolver ali realmente um transtorno mental, né? Então, hormonais, né, entendeu? Fatores hormonais, isso tem que ser avaliado. A gente tem que, por exemplo, perceber traços da nossa personalidade. Então, existem traços da nossa personalidade. Por exemplo, quando a gente vê pacientes que têm
padrões mentais mais negativos, né? O que a gente chama aqui na psicologia de um baixo, né, neuroticismo, ou desculpa, de um alto neuroticismo, que é esse fator onde a pessoa tem uma tendência a pensar mais negativo, a ficar mais ansiosa, a fazer esse olhar de filtro mais catastrófico e negativo. Isso é um traço de personalidade. Então, é o tipo de paciente que ele está abrindo portas dentro do funcionamento psicológico dele para uma possibilidade de um transtorno mental, seja, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno de humor, entende? O fator ambiental, né? Então, assim, quais são seus campos, né, de relacionamentos, né? O seu local de trabalho, entende? Então, quando você cuida desses espaços, o seu espaço interno, que é o seu corpo, quando você cuida do seu espaço externo, que é a sua convivência com pessoas, a sua convivência consigo mesmo, né? Esse contato intrapessoal, de uma forma mais saudável, a gente está fazendo o que? Uma prevenção de transtorno mental, porque aí eu já tô, o genético eu já me livrei dele, né? Ou que eu tenha ele, vamos colocar assim, eu tenho 4 modificáveis, desculpa, eu tenho 3 modificáveis dos 4 que eu citei. Então, a gente tem realmente como fazer uma prevenção para transtorno mental. Então, a gente deve ter esse olhar atento, né? Todos os dias, na nossa atitude, em tudo, nos nossos hábitos diários, vamos dizer assim, talvez, né? Porque no cotidiano, né? São ali que são geradas as emoções, né? Tudo ao nosso entorno. Isso é importante e pegando aqui esse olhar e essa conversa, o seu próprio programa diz melhor versão, né? Então, que a gente verdadeiramente possa, no nosso dia a dia, buscar a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão, às vezes, ela não foi desenvolvida, né, com a nossa parentalidade, né? Eu falo que os nossos pais são falhos, né? Então, às vezes, eles não puderam dar... Eles deram o melhor, mas às vezes eles não puderam dar tudo que a gente precisava. E até mesmo, né, por não terem recebido também, né? Não terem recebido, não terem tido conhecimento, oportunidade, às vezes, de receber o conhecimento, ou porque a limitação também permitiu que eles continuassem como eles eram, né? E o nosso objetivo de nos tornarmos a nossa melhor versão não é ficar culpando pai e mãe, né? Porque a gente torna adulto um dia. E quando a gente torna adulto um dia, é nossa responsabilidade cuidar da gente mesmo. Verdade. E aí é onde a gente verdadeiramente tem que tomar posse, né, desse lugar adulto, desse lugar de autoridade perante a vida e buscar estratégias mesmo para que você possa melhorar o seu ambiente interno, a sua qualidade de pensamento, né? A gente tem que prestar atenção, porque a gente tem muito pensamento disfuncional. Muito pensamento disfuncional. A gente tem uma distorção de interpretação de realidade muito grande, né? E isso gera uma intensidade emocional muito grande, isso gera automaticamente um comportamento que também vai ser o que a gente chama de desadaptado. Então, esse é um pouco do viés que a gente vem remodulando em processo terapêutico, entende? Então, isso eu estou falando da personalidade, tomadas de decisões que sejam mais assertivas também para a vida, seja num relacionamento, em um ambiente. Né? Isso vai permitindo também que você vá modificando, né? A gente falei um pouquinho dessa preocupação que a gente vê hoje com o uso de telas, né? Então, assim, não é muito difícil você baixar na internet ali higienização de sono, né? Que são comportamentos que você poderia estar utilizando ali no seu dia a dia para você facilitar, né, a sua qualidade de sono, que é realmente uma dos estudos que a gente mais vê hoje em relação a transtorno mental também, que é sono. A gente tem que cuidar do sono, né? Então, assim, nós somos responsáveis hoje. Então, assim, nós somos responsáveis por tornar essa melhor versão. Então, sim, a gente tem que olhar para isso, né? Realmente. E a gente, às vezes, a gente sabe, né? Tem que dormir bem, ter uma qualidade de sono. E às vezes a gente não tem aquela autodisciplina de dizer, não, agora não é o momento mais da tela, é o momento do descanso. Pra gente e pra quem tá próximo da gente, por exemplo, quem tem filho, né, na idade que tá, né, naquela fase da infância, adolescência, eles têm que ser direcionados nessa questão, né? Os horários de dormir, porque é super, super importante que a criança tenha uma boa qualidade de sono e os adultos também, né? Mas às vezes a pessoa, né, a gente tem essa tendência, às vezes não, eu sei que preciso dormir, mas não, vou ficar mais um pouquinho. E às vezes vai gerando
É um problema sério. Que é o problema que a gente vai identificando, que é realmente esse padrão comportamental disfuncional. É um mau hábito. Sim. Entende? Nós podemos desenvolver bons hábitos, repetindo comportamentos funcionais, adequados para o que a gente precisa, não do que a gente quer. Esse é um dos grandes problemas, né? Verdade. Que a gente vem trabalhando muito no que a gente quer, esquecendo do que a gente precisa. Realmente. Né? Independente do que você queira, você precisa fazer, né? E isso, Raquel, está muito ligado ao que a gente está falando aqui de disciplina. Sim. A disciplina é você se focar naquilo que você precisa fazer, não naquilo que você queira fazer, né? Então, assim, e aí a gente vai buscando realmente esses bons hábitos, fazendo pequenas modificações comportamentais. Então, realmente, assim, a gente não faz alteração de vida pensando. A gente só faz alteração de vida agindo. Tá? Então, o comportamento, ele é verdadeiramente esse local que a gente tem que olhar. Não precisa mudar tudo de uma vez, né? Porque mudanças são difíceis, tá? Realmente, mudanças não são fáceis da gente poder fazer, porque tem um padrão, né? Não é só uma atitude, é um padrão que você desenvolveu, que te aciona pensamento, que te aciona emoções. Mas se você consegue dividir, entende? Fazer pequenas mudanças semanais seria quase um exemplo, né? Modificar, porque a gente está falando aqui da rotina de sono. Então, estabelecer um horário para dormir, né? Que seja mais cedo do que normalmente você está dormindo, porque você quer fazer mudança, né? Então, acredito que você colocaria. E aí você poderia identificar ali, né? Quais são os comportamentos que você identifica que poderiam estar te prejudicando. Sim. Né? E aí você faz essa lista, a partir dessa lista você olha, por exemplo, está me prejudicando não desligar o celular. Então, você poderia, por exemplo, na primeira semana fazer essa mudança comportamental, entende? Vou desligar o celular a partir de tantas horas, né? Ah, tá muito difícil, não consegui desligar. Vamos então, não funcionou, vamos para a segunda tentativa, entrega o celular para sua mãe. A gente tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência de que a mudança comportamental é que vai levar você a ter um resultado diferente do que você está tendo, né? Verdade, doutora. Agora, você me falou que a sua especialização, você é psicóloga e se especializa na positiva, psicologia positiva. Uhum. O que é essa abordagem, né, da psicologia positiva? Porque a gente ouve falar psicóloga, mas a gente que é leigo no assunto, a gente não sabe. O que a psicologia positiva, ela investiga? A psicologia, então, assim, ela começou como uma ciência que ela focou, que ela vem também desse viés mais de um entendimento de doença, né? Então, a psicologia em si, ela vem, né, muito a investigar o adoecimento. O que leva uma pessoa a adoecer? Então, a psicologia, ela vem buscando isso. É o padrão de comportamento dela, quais emoções poderiam gerar mais adoecimento, quais comportamentos. Então, assim, a gente tem um arcabouço, assim, fantástico para isso. E Mark Seligman, que é realmente o autor aí da psicologia positiva, ele falou, olha, a gente é muito bom como psicólogo a entender o adoecimento. Mas vamos começar a olhar, né? Porque, a gente adoece, mas não é o tempo todo que a gente adoece, né? Não é o tempo todo que as coisas ruins acontecem na vida da gente, não é a todo momento que a gente passa por alguma situação na nossa vida onde a gente se sinta enfraquecido psicologicamente, né? Não é a todo momento que a gente tem problemas não resolvíveis, né? Então, ele falou, então vamos pensar numa abordagem onde a gente pudesse olhar para aquilo que funciona. Vamos começar a olhar para aquilo que está dando certo também. Então, a psicologia positiva, basicamente, ela vem trazer como uma abordagem para o nosso trabalho, né, focar naquilo que funciona, ok? Naquilo que já existe em você, entende? É quase aquela ideia, para de olhar para a falta e olha para o que você tem. Interessante. Né? E então ele vem construindo realmente uma abordagem, realmente também com muitos estudos, com muitas pesquisas, para trazer verdadeiramente esse olhar para uma prevenção de transtorno, entende? Para aumentar também o que ele chama de você prolongar a sua vida,
entende? Muito importante, né? Tem estudos da psicologia positiva que traz, né, que como uma mudança comportamental, a prática de atividade física aumenta em torno de 10 anos da sua vida. Nossa, isso é muito importante. Uma alimentação saudável com, né, uma prática esportiva... É tudo que a gente quer, né? Você aumenta em quase 10 anos da sua vida, entende? A gente quer prolongar a vida, mas às vezes a gente não quer ter aquela prática, a gente não tem essa disciplina para conseguir ter Para conseguir. Às vezes eu quero, mas eu não me esforço para isso, né? Que é algo também que a psicologia fala muito, né? Assim, desse lugar onde tem que existir o esforço. Né? O sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário. O resto, a gente tem que ter o esforço para que a gente verdadeiramente consiga. Então, a psicologia positiva, ela vem com esse olhar para que a gente amplie, tá? Ela nunca vai tirar a essência do trabalho do psicólogo, tanto que ela é uma das abordagens. A gente utiliza muito a psicologia positiva muito assim, no meio do tratamento e no final do tratamento. Por quê? Porque a gente quer que o paciente, depois que ele sai do processo terapêutico, ele consiga estar sozinho e bem fora da terapia. Então, esse momento da psicologia positiva, depois que a gente já trabalhou trauma, já trabalhamos ressignificação de crenças, trabalhamos a história de vida do paciente, colocamos ele no padrão comportamental mais funcional, a gente vai agregando aqui a psicologia positiva para manter esse paciente nesse estado, entende? De remissão ou de um transtorno mental, ou que ele também tenha a possibilidade de manter-se numa qualidade mental saudável, entende? Ótimo, excelente. E é tudo que a gente quer, né? Ter uma qualidade de vida, né? Ter uma vida tranquila, juntamente com aquelas pessoas que a gente ama, nossa família, né? Doutor, o que a psicologia positiva traz como pilar para uma boa qualidade de vida? Que é o que você já falou também. Isso. Né? Pegando um gancho aí. A psicologia, como ela olha para aquilo que funciona, né? E o Martin Seligman, ele faz, né, no início do trabalho dele, essa ideia de que a psicologia positiva, ela vem focar na construção do bem-estar. Inicialmente ele chamou de felicidade, mas ele entendeu que as pessoas estavam entendendo felicidade como ausência de problema, ausência de tristeza. Ele dizia, isso é impossível, porque as nossas emoções, elas são parte do que a gente está vivenciando, né? Então hoje ele chama do bem-estar, né? Então, essa busca do bem-estar. E ele então começou a pensar que a gente tem que entender uma melhora da experienciação de emoções mais positivas. Por quê? Se a gente perceber, a gente tem mais emoções desagradáveis para sentir do que emoção agradável. O filme Divertidamente, né? É um filme fantástico, de uma psicoeducação maravilhosa. A Disney acertou assim em cheio, o 1 e o 2, né? E ela vem dizer isso, a gente tem emoções que são muito desagradáveis de sentir, como a raiva, como a tristeza, como um nojo, né? E a gente tem poucas emoções agradáveis de sentir, que no filme mostra claramente ali que é a alegria, né? Sim, então a gente tem o tédio, a gente tem a ansiedade, a gente tem a inveja. Olha, eu já citei todas essas emoções que são muito desagradáveis de sentir, e eu tenho só a alegria, que é uma emoção agradável de sentir. Então, o Martin Seligman diz, olha, a gente precisa colocar na vida mais experiências onde você tem a possibilidade de experienciar alegria. Alegria, satisfação, realização, né? Então ele traz muito isso como uma busca de qualidade de vida. Ele fala também, através da psicologia positiva, que a gente deveria, nesse focar no que funciona, começar a perceber quais são as suas forças. Né? E quando a gente olha muito para a falta, a gente diz muito assim, olha, nossa, eu vejo que fulano é tão disciplinado, queria tanto ser disciplinado. Nossa, eu olho e falo assim, nossa, eu vejo como aquela pessoa, ela tem uma capacidade muito boa de ser prudente, queria tanto ser prudente. Tá, tudo bem, isso talvez não seja a sua maior força de caráter, mas olha, talvez você seja muito forte naquilo que a gente entende como assistenciabilidade, você seja uma pessoa que tenha facilidade de ajudar o outro, você tenha facilidade de ouvir o outro. Então ele fala que a partir do momento que você identifica suas forças de caráter e você se enquadra numa vida profissional, social, afetiva, onde ela vai
ser potencializada, você vai entrar no que ele chama do estado de flowing, que é você fluir. Que é você fluir naturalmente. Isso vai gerando menos sofrimento mental. Então, a gente faz, por exemplo, em empresas, né? Então, assim, quando o psicólogo é chamado para a empresa para fazer um processo seletivo, ele vai fazer isso. Ele vai avaliar, através da personalidade do paciente, do candidato, no caso, a empresa, aquilo que funciona para colocar ele dentro do perfil, porque isso vai aumentar a produtividade, vai evitar depressão, tédio, e o paciente ele vai ter uma boa qualidade mental no trabalho. Então, isso ele chama também que a gente deveria ter esse engajamento. Ele fala das importâncias das relações, né? Sejam elas sociais, afetivas e familiares, que elas verdadeiramente sejam relações onde você tem afinidades. Sim. Porque também isso traz o que ele chama do estado de flowing, entende? Realmente então, assim, isso é muito importante a gente trazer para a nossa vida. E esse senso de propósito, né? Ele fala que o propósito de uma ação, ele tem que ser maior a você. Realmente. Então, quando você se dedica a fazer algo, ele tem que ter um propósito. E esse propósito ele tem que ser maior que você, porque senão você fica só na sua vontade e não vai em torno daquilo que te motiva a. Entende? Então, isso tudo vem para a gente poder pensar nesse lugar onde a gente vai buscar a qualidade de vida. Então, a gente tira o paciente, junto com o paciente, os familiares, desse estado adoecido, e a psicologia positiva vem agregar para que a gente ajude esse paciente a se manter nesse estado e não voltar no estado anterior, que é o adoecimento. Olha que interessante, né? Interessante mesmo, né? Porque se o paciente focar naquilo que ele tem de positivo, ele vai ter uma vida que vai fluir, né? Vai fluir, ele a felicidade vai estar sempre ali, a alegria vai... a gente está aumentando presente. Mais esse estado de felicidade, né? A gente nunca pode esquecer, Raquel, e... né, a gente tem alguns estudos mais avançados aí dentro da terapia cognitivo-comportamental que ela vem trazendo para a gente através da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, muito esse olhar sobre entender a vida, entende? E essa aceitação, ela é realmente também algo muito importante, porque a gente, vou colocar, né? A gente passou um tempo aí de seca, hoje tá chovendo e a gente fica, podia chover. O seu querer não modifica o que está em torno de você. Entende? Não modifica, né? Aí hoje tá chovendo, fala, podia parar de chover. Então, a sua vontade não vai modificar o que está em torno de você. Então, a gente precisa viver o que tem para. Entende? Não é aquele olhar de você aceitar é diferente de conformar. A aceitação é você tomar aquilo que é. Simples assim. É como se fosse encarar a realidade. Encarar a realidade. Daquele momento ser o melhor possível. O melhor possível. E aí você usar estratégias adequadas para viver. Então, assim, por que eu estou pontuando isso? Porque vai existir na vida situações muito ruins, né? Como uma perda, uma traição, um problema não resolvido, aonde você não teve nenhuma responsabilidade sobre aquilo, às vezes, mas você tem que passar. Então, isso é realmente o que a gente chama dessa aceitação, né? Porque se a gente fica nesse lugar, não podia, deveria, não podia, né? Você não toma a experiência, que é muito também desse lugar que a gente tem que estar como ela é. Entende? E aí sim usar algumas estratégias de compromisso, que a terapia ela vem também ajudando o paciente no enfrentamento do que é, não do que ele queria. Entende? Muito interessante, como você colocou, doutor. Isso é muito importante, a gente ter essa clareza, né? Você que tem esse conhecimento passando para a gente, né? As estratégias de como a gente pode, né? No nosso dia a dia, estar melhor, né? Tanto ser uma pessoa que traga um bem-estar ali no lugar, no local que a gente convive mesmo, seja no seio familiar, seja no trabalho, seja no lazer, onde a gente estiver, né? Que realmente a gente possa olhar para as coisas mais positivas, para as coisas que são boas. Não olhar para o que não deu certo, olha para o que deu certo, né? Que pode dar certo, não, essa estratégia é melhor. Vamos olhar para isso, não ficar lamentando pelo que passou, que não deu certo, né? Olhar sempre para frente, um olhar que tudo pode ser melhor, não é verdade? Sim. É isso que eu acho que a gente tem que
que buscar. Né? Eu tive no final de semana participando de um congresso e foi tão significativo, complementando o que você está dizendo, desse olhar para o que a gente pensa, né? A Christian Neff, que é a autora da autocompaixão, ela fala muito desse estado mental aonde a gente amplia esse contato com a nossa humanidade, entende? E que junto com a aceitação, né, do que é externo ali, é um facilitador para a gente viver bem. Esse viver bem não vai te ausentar de problemas, porque problemas são parte da vida, né, independente do seu funcionamento, né? Então uma pessoa, ela fez terapia, quer dizer que ela nunca mais vai ter problema? Não. Quer dizer que ela aumentou a capacidade dela de resolver os problemas. Isso vai diminuir o sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, tá? Sofrimento é inerente ao ser humano. Todo mundo nessa vida vai passar por algum tipo de sofrimento. É inviável. Não existe isso na vivência humana, você não passar por um nível de sofrimento. O que a gente quer é o quê? Né? Habilitar o paciente para que ele o quê? Fique mais capacitado no que a gente chama da autoeficácia, que é a capacidade dele de resolver os problemas. E isso, com certeza, vai diminuir o tempo de sofrimento do paciente. Então, isso é importante. E a autocompaixão, né, ou a compaixão, ela vem trazendo, né, pra gente principalmente a autocompaixão, esse local onde você se olha com mais humanidade. Sim. Entende? Porque, olha, ela fala algo muito importante. Ela fala que a gente tem muita facilidade em fazer assim. Estou aqui, eu tenho um pouco de facilidade de derrubar canecas, água. Então, às vezes eu posso derrubar aqui e dizer à minha mente, né, mentalmente, que, nossa, Renata, como você é desastrada, você sempre faz isso, né? Como eu posso dizer, Renata, acontece, você tá um pouco nervosa, apresentação, né, você tá aqui falando para um público, então tudo bem, daqui a pouco a gente vai limpar, encher de novo, né, e recomeçar. Então, a forma como eu vou encarar aquilo que aconteceu, que foi uma situação, vai determinar como eu vou me sentir, vai determinar o que eu vou fazer. Entende? Então, esse desenvolvimento de uma mente mais compassiva, onde você se vê como humano. Entende? Porque a gente faz isso com amigo, né? O amigo diz assim, nossa, você não sabe, tava gravando, derrubei. Aí você fala, amiga, acontece com todo mundo, acontece. Mas a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo, a gente é muito rígido, muito, às vezes, punitivo, né? Isso é muito bem colocado, doutor. Realmente, a gente precisa ter mais empatia com a gente mesmo. Né? Aí, ou talvez em algum momento algo não deu certo. Não vou mais tentar porque não deu certo. Eu posso olhar por esse lado que tem essa opção aqui de que vai dar certo. E olha se a gente agrega, por exemplo, aquilo que não deu certo, e eu avalio por que não deu certo, qual é a minha responsabilidade sobre aquilo que não deu certo. Tá, o que é responsabilidade minha daquilo que não deu certo? Que eu vou olhar para minhas forças, aquilo que eu tenho forte, aquilo que eu não tenho com tal força. Se eu não tenho tal força, eu posso treinar e posso daqui a um tempo tentar de novo. Então, olha como isso expande a mente, entende? E te dá uma direção aonde a possibilidade ela aumenta. E possibilidade aumentada, a gente está falando de esperança. Se a gente está falando de esperança, eu vou voltar lá no nosso início, a gente está fazendo prevenção de suicídio. Né? Doutora, uma reflexão que você daria, uma orientação para alguém que está passando um momento difícil ou tem alguém próximo e não sabe como ajudá-lo, qual seria assim o primeiro passo que a pessoa deveria dar, né, para tentar ajudar essa pessoa? Uma palavra, como seria? Se orienta. Raquel, assim, eu tive, né, nesse congresso e teve uma palestra muito linda de um psicólogo. E quando ele estava falando, né, quando eu estou nesse lugar ali aprendendo, né, não tem como sair só, ir lá só a Renata pessoa, né, ou desculpa, profissional. Então, todas as Renatas ali, pessoa, esposa, cidadã, mãe, tá tudo ali junto comigo, né. E aí teve um momento da palestra que ele falou algo tão significativo, junto com esse olhar, né, dessa mente mais compassiva, que ele disse que ele tinha uma mãe que todas as vezes que ele passava por uma situação de fracasso, de dificuldade, a mãe dele olhava nos olhos dele e dizia, meu filho, este é um novo aprendizado para você. Nossa. Aquilo me tocou,
de uma forma tão profunda. E eu, claro, tenho usado com meu filho, né? E trago essa fala desse colega como algo tão significativo para que a gente possa, diante das nossas experiências, né? Somos seres humanos, estamos aqui todos nós para aprendermos, né? Estamos aqui buscando ser a melhor versão da gente mesmo. E diante dos nossos fracassos, diante das nossas dificuldades, que a gente simplesmente possa olhar e dizer, é mais um aprendizado para a nossa vida. E a partir disso, né, como eternos aprendizes, né, a gente possa buscar realmente nos informar, nos orientar, pedir ajuda, entende? Isso. E buscar novos caminhos para a vida, porque enquanto há vida, há esperança. Tá? Doutora, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, seu conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Mas para quem está precisando de ajuda e quer procurar você para agendar uma consulta, qual que é o telefone de contato? Então, vou passar o contato do consultório. O contato do consultório é 33, né? 9992-3639. Ótimo. Então, gente, se você que está assistindo esse podcast, né, viu que você precisa de um tratamento, de uma terapia, né, de uma ajuda de uma pessoa que tenha mais conhecimento, que possa te direcionar, para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, então entre em contato, né, procure ajuda, sempre. Nunca pense, isso é bobagem, né? Sempre tem esse olhar atento de pensar, eu preciso de ajuda, eu posso autocuidado, Raquel. Verdade. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Foi um prazer. A todos vocês que assistiram esse podcast, muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.